Olá pessoal, nós, alunos do Instituto Federal de Pernambuco, iremos agora apresentar um trabalho sobre o Taekwondo, incluindo na explicação alguns fatos como a sua prática, tanto sobre seus movimentos ou golpes, como também iremos falar sobre a sua vestimenta, a passagem de faixas do praticante e alguns fatos sobre os campeonatos, as regras e suas penalidades. Dito isso, o trabalho irá ser apresentado por Alan Florencio, Ingrid Leite, Luan Caio, Lucas Manuel e Vinícius Barbosa. Bom, primeiramente meu nome é Luan e eu faço o curso integrado do Segurança de Trabalho 3 e eu vou falar um pouco sobre a origem do Taekwondo. O Taekwondo, ele é uma arte marcial originalmente coreana, que ela supostamente teria surgido por volta do século 7 depois de Cristo, e a tradução que se faz do termo Taekwondo é caminho dos pés, das mãos e do espírito, na qual o significado que revela a proposta de desenvolvimento integral do praticante. Os tipos das artes marciais. E durante o tempo, a arte do Taekwondo foi difundida pela Coreia, na qual ai Deus, até que no início do século XX, o Japão ele acabou invadiu e ocupou o território coreano. E com a intenção de ampliar o seu domínio sobre o povo coreano, os japoneses eles introduziram vários de seus aspectos culturais, assim como a língua, a música e as vestimentas. E nesse íntere, podemos dizer assim, o taekwondo ele também foi excluído como arte marcial local para ser substituído pelo karatê, que todos nós conhecemos, a arte marcial que é tipicamente japonesa. E nesse contexto, o ensino e o aprendizado do taekwondo ficaram registrados as relações entre mestre e discípulo e eram realizados de modo clandestino. No caso desse modo, os mestres coreanos mantinham a resistência é, à ocupação japonesa, perpetuando parte de sua cultura por meio das artes marciais. Uma vez que o aprendizado era feito de modo bastante particular, surgiram algumas escolas de taekwondo marcadas por algumas diferenças no modo de lutar. E foi apenas no ano de 1946 que surgiu a primeira organização coreana, cuja intenção era a normatização da arte marcial. Só que, no entanto, o taekwondo ele acabou dividido e assim permanece até os dias de hoje. Existem duas até os dias de hoje e acaba existindo duas grandes federações que regulam a prática e as competições do taekwondo do mundo, que no caso a ITF, Taekwondo Federation, e a WTF, Taekwondo Federation. E é, a primeira, com sede atual no Canadá, privilegia o combate com poucos equipamentos de segurança, na qual busca manter o taekwondo mais próximo da prática de seus ancestrais. Esse estilo de taekwondo ele é praticado principalmente na Coreia do Norte e no Canadá. Por outro lado, a WTF procurou, como é que eu posso dizer, procurou transformar o taekwondo em um esporte com regras bastante definidas, cuja prática apresenta menores riscos para o atleta. E é interessante ressaltar que é esse tipo de taekwondo disputado nos Jogos Olímpicos. Nesse sentido de comercialização de esporte, é uma atitude comum entre países capitalistas, o que remete à ampliação desse princípio à Coreia do Sul. No Brasil, chegando aqui, acredita-se que o taekwondo tenha sido introduzido em 1970. No entanto, esse dado não é confiável, né? Uma vez que o primeiro campeonato brasileiro dessa arte marcial ocorreu no ano de 1973. Essa foi a origem. No caso da vestimenta do taekwondo, eu posso falar que utiliza-se o dobok, o kimono do taekwondo, né, composto de casaco e calça. Na cintura, usa-se uma faixa, ti. Para garantir a integridade dos atletas, são usados vários equipamentos de proteção, como colete,
capacete, protetores de mãos e protetores de pés. E por baixo do doboque são usados protetores genitais, caneleiras e protetores de antebraço. Os atletas, eles devem usar ainda mais um protetor bucal para uma proteção maior. Bom, essa foi uma apresentação sobre a origem e a vestimenta, sobre a vestimenta do taekwondo. Eu fiquei com a parte do local. O tipo de tatame recomendado para o esporte é o de 100 por 100 por 30 milímetros. A área de competição é formada pela área de combate e área de segurança, seguindo a formação quadrada de 8 por 8 metros, sinalizando e marcando com cores diferentes a área de combate e em volta a área de segurança, formando uma borda ao redor da primeira área com largura de 2 a 4 metros. Também sobre alguns golpes. Eu não tenho certeza sobre a pronúncia como é que é, só que eu vou tentar fazer da melhor forma. Tem o Apichauligui, que é o chute frontal com a perna esticada. O Apichagui, que é o chute frontal dobrando o joelho. O Doli Uchagui, chute semicircular na altura do tronco. Anchagui, circular para dentro. Bacate Chagui, circular para fora. Bandal Chagui, chute semicircular na altura do rosto. Tigor Chagui, chute semelhante ao Api Chagui, mas a força está quando a perna é abaixada. Yop Chagui é o chute lateral. Huri Chagui é o chute semicircular. Miro Chagui, o chute empurrando. Tweet Chagui, chute de costas. Mondolio Huri Chagui, chute em que se gira completamente e chuta com a parte de trás. O Dong Chagui, o chute em que se gira completamente e chuta com a parte da frente. Sambal Chagui, chute com os dois pés na altura do rosto, um para cada lado. Regras do Taekwondo. Primeira regra. Segundo as determinações da WTF, as lutas têm duração variável de acordo com o nível de graduação atingida pelo lutador. Para os faixa preta, a luta tem duração de 6 minutos, sendo dividida em 3 rounds de 2 minutos. Para os lutadores de faixa colorida, a luta tem duração de 3 minutos e se divide em 2 rounds de 1 minuto e meio. Segunda regra. Os golpes dados acumulam pontos para o lutador que os fizer. Um chute dado no tórax vale 1 ponto. Um chute giratório no tórax, por sua vez, vale 2 pontos. Um chute na cabeça vale 3 pontos. Um chute giratório na cabeça, 4 pontos. Terceira regra. Caso um dos lutadores nocauteie seu oponente, ele é considerado vencedor da partida. Quarta regra. Caso nenhum dos lutadores seja nocauteado, ao final do round é feita uma contagem de pontos, de acordo com os golpes executados. Aquele que tiver acumulado mais pontos é então considerado vencedor da partida. Quinta regra. Em caso de empate, é feito outro round e o lutador que conquistar o chamado Golden Point vence. O Golden Point é conquistado por qualquer golpe executado. Sexta regra. Se um dos lutadores tiver vantagem de 12 pontos ao final do segundo round, sua vitória também pode ser declarada. Penalidades do Taekwondo. As penalidades do Taekwondo são divididas em duas categorias. São elas o Kyungo, advertência para o atleta que não cumpre as regras do Taekwondo. Ela é atribuída quando o competidor cruza a linha de área de competição ou se joga no chão propositalmente. Atrasa o início do confronto. Segura ou empurra o oponente. Golpeia o adversário abaixo da cintura. Acerta um soco no adversário na cabeça. Golpeia o adversário com os joelhos. Ataca o oponente caído no chão. E por conduta antidesportiva do competidor ou seu técnico. Temos também a Ganjeon, punição ao atleta que dá ao adversário automaticamente 1 ponto no combate. Ela é atribuída
a cada 2 Kyungho acumulados, ou por excesso de conduta antidesportiva, que é ofensas ou xingamentos ao adversário ou ao árbitro da luta. Em casos mais sérios, o árbitro pode desqualificar o competidor. Isso ocorre por 10 Kyungho ou 5 Ganjios, como recebido como penalidade ao competidor, ou intencionalmente e repetidamente infringir as regras do Taekwondo e manipular o senso de pontuação de seu uniforme. Olá, agora eu vou apresentar um pouco sobre a caminhada do praticante do esporte do Taekwondo, sobre as graduações, desde o GUB até as DANs. A caminhada do praticante de Taekwondo é dividida inicialmente em GUBs para os faixas coloridas e depois em DANs para os faixas pretas. Os GUBs se organizam em ordem decrescente, indo do 10º ao primeiro GUB, e os DANs em ordem crescente, do primeiro ao 9º Dan. Existe ainda uma graduação de 10ª Dan, que é dado por merecimento, não existindo para tal graduação exame técnico específico. Cada GUB é identificado pela cor da faixa, e cada cor tem um significado simbólico dentro da religiosidade e mitologia coreana. Assim sendo, começando pela a 10ª faixa, que é da cor branca, que tem a representação e significado da pureza, que para um iniciante que ingressa no Taekwondo, que ainda não possui conhecimento sobre a arte, ele é considerado puro perante os ensinamentos ainda. O 9º lugar fica com a faixa laranja, que representa os céus, e o significado da faixa é: seus movimentos são dedicados a apresentar o céu, a chuva e a luz do sol, necessários a tudo o que cresce. Vêm dos céus, que são o símbolo da criação e o início de tudo o que existe. Agora, a partir da 9ª faixa, a partir da 8ª e da 7ª faixa, as cores se dão pelas cores sólidas e a ponta da próxima cor que vai vir, a próxima graduação, o próximo GUB que vai vir na faixa. Então, na 8ª e 7ª, a gente tem a 8ª, que é a faixa amarela, e a 7ª, que é a faixa amarela com a ponta verde, que simboliza o fogo. O aluno neste GUB é como uma terra rica e fértil, onde foram plantadas as primeiras sementes e estas já começaram a germinar. O aluno já possui conhecimentos básicos do Taekwondo. Significa também o descobrimento e a realidade. Seus movimentos simbolizam a felicidade. Uma pessoa cheia de felicidade possui força interior e provoca nos outros um sentimento de calma e equilíbrio. Simboliza o fogo através de sua inteligência. O homem foi capaz de criar o fogo, que nos dá calor e luz. O fogo nos exalta e nos dá esperança e confiança, porém, traz também sentimentos de paixão, medo e pânico. Agora, a 6ª e 5ª faixa, o 6º e 5º GUB, que são a faixa verde e a faixa verde com ponta azul, que representam o trovão, o vento e a juventude, e tem um significado de como uma planta, o jovem que em terra fértil se prepara para dar frutos. A etapa de grande crescimento e busca pelo conhecimento amplo da técnica do Taekwondo, das técnicas envolvidas dentro do Taekwondo,
representam também os raios de trovões causando medo nas pessoas, mas também trazem energia. O princípio destes movimentos é confrontar o perigo com a calma e a coragem, na forma de movimentos rápidos e poderosos. Os movimentos da ponta azul simbolizam o vento. Apesar de poder formar furacões e tornados, o vento também tem aspectos positivos, pois dispersa sementes das plantas e afasta as nuvens negras. Dessa forma, representa o poder destrutivo quanto o poder construtivo. A quarta e terceira faixa são as faixas azul e azul com ponta vermelha, que simboliza o mar e a água. E tem um significado de como a água, como o mar, que é maleável, calmo e sereno, mas possui poder e força muito grande. Nessa fase, os conhecimentos são aperfeiçoados, como a liberdade de utilizar com raciocínio e criatividade as técnicas superiores que foram passadas até então. Simboliza o ponto mais alto ou ainda o cume da montanha. Caminhar adiante e parar imóvel como a montanha. Quando necessário, são aspectos a serem observados quando se quer alcançar algum objetivo. Em segundo e primeiro lugar, temos a faixa vermelha e vermelha com ponta preta, que simboliza a terra, o perigo e o sol, e tem como significado que está chegando o fim de um ciclo rico, o fim de um processo de aprendizagem e amadurecimento técnico e mental. Assim como o sol é responsável pelo universo, o aluno se torna responsável por todos abaixo dele, na sua academia. Seus conhecimentos e seus atos tornam-se parte da sua própria academia. Nesta fase, seus atos e comportamentos do dia a dia devem ser observados cuidadosamente. Significa força e agressividade. Assim como tudo cresce a partir da terra, recebendo sua energia e proteção, o poder criativo dos céus ganha forma na terra. Estes movimentos são os últimos que o praticante aprende antes de receber o seu primeiro dan, que é a sua primeira faixa preta. A faixa preta significa a dignidade, a humildade, o autocontrole, a maturidade, a serenidade, a disciplina, responsabilidade, coragem, força, determinação e maturidade. E ela representa que agora que o praticante atingiu a maturidade para buscar por si só o conhecimento, apenas agora ele está pronto para descobrir-se. Em meio aos conhecimentos adquiridos, é a fase em que ele entende que o taekwondo é muito mais que uma luta ou um esporte, pois se funde com a sua própria vida, seus princípios e atitudes. Passa a ser o praticante e o taekwondo passam a ser apenas um na sua conduta do dia a dia. Falando agora sobre a sua utilização, o propósito principal do taekwondo é defender e atacar o inimigo como meio de defesa própria, usando livremente as mãos. Sendo um estilo de luta mais voltado para a defesa pessoal, o taekwondo é uma atividade completa, pois é, ao mesmo tempo, arte marcial, defesa pessoal, treinamento físico e esporte olímpico. Do ponto de vista do preparo físico, desenvolve a força, a velocidade, o equilíbrio, a flexibilidade e a resistência. O taekwondo é livre para todas as idades praticarem, claro que cada um com a sua intensidade. No caso de crianças, ajuda a melhorar a coordenação motora, física, equilíbrio e concentração. Desenvolve o espírito de grupo através do treino com os colegas e promove a disciplina, promove a cortesia e o respeito pelo instrutor, pelos colegas e por si próprio. Desenvolve também a autoconfiança e a autoestima. No caso das mulheres, muitas vezes é procurado como maneira de defesa pessoal, além de querer manter o condicionamento físico. Vale lembrar também
que no caso das mulheres, aspectos da arte marcial, como a melhora da flexibilidade, exercícios de alongamento, prática de chutes e golpes, ainda é trabalhado. Afinal, o Taekwondo não restringe a sua prática para um único sexo. E agora vou falar um breve contexto histórico, falando sobre o criador do Taekwondo, que foi o general Choi Hong-hee, que nasceu em 9 de novembro de 1918, em um distrito da Coreia. Aos 12 anos, começou a estudar Taekyon, método ancestral de luta usando os pés. Depois, quando ele estava estudando no Japão, conheceu um professor de karatê que o ajudou a conseguir a sua primeira faixa preta em menos de 2 anos. Ele intensificou seu treinamento e, com muita dedicação e esforço, conseguiu seu 2º grau e começou a ensinar. Depois de alistar-se no exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial, foi enviado para Pyongyang, onde foi encarcerado. E, para manter a sua boa saúde, tanto física quanto mental, durante seu encarceramento, praticou karatê, sozinho no começo. Porém, pouco tempo depois, começou a ensinar a equipe de funcionários da prisão e aos outros prisioneiros. E mesmo depois de tornar-se oficial do exército da Coreia, depois do final da guerra, continuou a ensinar a arte marcial para seus soldados, assim como os soldados americanos que serviam na Coreia. E quando estava no comando da 29ª Divisão de Infantaria, aconteceu a decisiva demonstração da arte do Taekwondo, que, com reflexos muito positivos e que causaram entusiasmo no próprio presidente da República da Coreia, o Taekwondo começou a ser difundido lá. E a partir daí já conhecemos essa outra parte da história, que foi dito lá no começo. E agora, falando um pouco sobre a história mais atual, o Taekwondo tornou-se um esporte olímpico em 1988, participando dos Jogos Olímpicos de Seul e dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, porém este como um esporte de exibição. Já em 1996, ficou de fora dos Jogos Olímpicos de Atlanta, e em 2000 foi incluído no programa olímpico, valendo medalhas na edição de Sydney. O Taekwondo do Brasil, ao longo dos anos, alcançou expressivas conquistas. A Confederação Brasileira de Taekwondo orgulha-se da soma de 26 medalhas em mundiais, 14 em Jogos Pan-Americanos e 3 conquistas olímpicas. E agora eu vou falar sobre 4 grandes representantes do Taekwondo vindos aqui do Brasil, começando por Fábio Goulart. O brasileiro está entre os maiores nomes do cenário das artes marciais e fez história ao se tornar o primeiro atleta nacional a ganhar uma medalha de ouro em um campeonato pan-americano de Taekwondo, em Porto Rico, no ano de 1990. Ele é bicampeão brasileiro, campeão das seletivas nacionais dos anos de 1989, 1990, 91 e 92, da Copa do Brasil e da seletiva para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1999. Durante muitos anos, foi o capitão da seleção brasileira de Taekwondo. Atuou como professor de ginástica rítmica, ginástica acadêmica e ginástica geral na Faculdade de Educação Física da Unimonte, em Santos, de 1998 até 2006. Vou falar sobre a Natália Flavigina, que disputou 3 edições de Jogos Olímpicos, Atenas em 2004, Pequim em 2008 e Londres em 2012, tendo conquistado uma medalha de bronze em sua 2ª participação. Além disso, tem no seu currículo 4 medalhas em campeonatos mundiais. Outro momento marcante de sua carreira veio em 2009, quando assumiu a liderança do ranking mundial. Outro grande nome é Michael Andrade. Esse cara pode ser considerado um dos maiores lutadores de Taekwondo brasileiro, tendo em vista que conquistou medalhas nas principais competições de seu esporte: bronze nos Jogos Olímpicos Rio 2016, bronze no Mundial de Manchester em 2019, bronze nos Jogos Pan-Americanos Lima de 2019 e ouro nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba em 2018. E tudo isso não é por acaso.
Ele, após iniciar no esporte em um projeto social em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, e conciliar o taekwondo com os trabalhos de auxiliar de pedreiro e garçom para ajudar em casa, Maicon só começou a se dedicar exclusivamente à luta em 2013, quando se mudou para São Caetano do Sul, em São Paulo. Diogo Silva, primeiro medalhista de ouro brasileiro nos Jogos Pan-Americanos, Rio 2007. Diogo Silva já havia subido ao pódio 4 anos antes e obteve bronze em Santo Domingo 2003. Outras conquistas importantes vieram nos Jogos Sul-Americanos. Foi bicampeão no Brasil em 2002 e em Buenos Aires 2006, além de vice em Medellín 2010. Em suas duas participações olímpicas, que foram em Atenas 2004 e Londres 2012, Diogo ficou a uma luta do pódio.